Olá, eu sou o Dr. Jorge Dyer, eu sou secretário-geral da Associação Médico Espírita do Brasil e, em nome da Associação Médico Espírita Internacional, eu cumprimento a todos que estão conosco neste evento. Hoje é um imenso prazer estar aqui para fazer a apresentação do meu amigo, meu colega, um grande pesquisador na área da mediunidade, que é o Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior. Ele é médico formado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele fez residência em endocrinologia e metabologia no Hospital Universitário do Fundão, né? Ele se especializou em homeopatia pela Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul, fez mestrado e doutorado em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente ele é um docente colaborador da pós-graduação em saúde e desenvolvimento daquela universidade. E hoje ele vai nos falar sobre os estudos científicos sobre mediunidade, morte vista sob nova perspectiva. Com vocês, o nosso colega Marco Aurélio Vinhosa Bastos Júnior. Marco, bem-vindo, é uma alegria ter você nesse congresso, é uma alegria ter todos vocês conosco nesse grande simpósio da AMA Internacional. Muito obrigado, Jorge. Agradeço a organização do evento, parabenizo desde já. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês alguns frutos de alguns estudos. Só uma correção, minha residência foi na UERJ, né, no Hospital Pedro Ernesto. A faculdade, a graduação foi na UFRJ, mas a residência foi na UERJ. Ok? O restante está tudo isso aí que você falou mesmo. Então, pessoal, sem delongas, vou passar aqui a compartilhar meus slides para a gente poder conversar sobre esse assunto de hoje, ok? Que o Jorge já comentou aí, os estudos científicos sobre a mediunidade, a morte sobre uma nova perspectiva. Esse tema morte, né? Tão difícil falar disso nesse ano tão difícil que está sendo 2020, né? Acho que esse congresso mesmo está totalmente virtual, talvez um pouco por causa disso, mas tem vantagem e desvantagem disso, mas a gente, né, tantas pessoas, né, perderam a vida, né, morreram, né, desencarnaram, e Victor Hugo, né, esse autor francês aí, ele tem vários pontos importantes sobre a morte que podem nos ajudar a fazer com que a gente veja sob uma nova perspectiva, né? E que os mortos são uns invisíveis, mas não uns ausentes, né? Tantos perderam seus entes queridos, né, nesse ano. Então, as realidades da alma, por não serem visíveis e palpáveis, nem por isso deixem de ser também realidades, né? A carne é cinza, a alma é chama, né? Então, a parte física nossa passa aí com as doenças, com os obstáculos da vida aí, mas algo persiste, né? A nossa mente, nossa consciência, a nossa alma, ela persiste, é uma chama, né, que persiste. A vida não passa de uma oportunidade de encontro, só depois da morte se dá a junção. Então, os corpos têm o abraço, mas as almas têm o enlace, uma outra forma de junção ainda mais profunda, né? Depois, fora do corpo físico, né? Mas que esses laços não se perdem, né? De amor. E a mediunidade, né? É uma das funções dela, né? Muito boa, essa parte de consolo, né? E não só quem recebe diretamente uma carta de um ente querido, mas as próprias obras tão bonitas e profundas que já foram escritas dentro do espiritualismo, do espiritismo, e que mostram, né, esse outro lado da vida, outra dimensão da vida, em que a vida continua, né? E como isso é consolador, né? E ajuda as pessoas a lidarem melhor, né, com essa situação e ter essa crença na vida futura. Então, a gente tem pesquisado há alguns anos a mediunidade, e aí a exposição que eu vou trazer para vocês hoje, a gente vai abordar um pouco a consciência, sob o ponto de vista do monismo e do dualismo, a mediunidade e a psicologia transpessoal, qual a relação, ferramentas antropológicas para estudo das experiências mediúnicas, né?
a mediunidade de dissociação, estudos avaliando a veracidade da comunicação mediúnica e estudos orientados para o processo do fenômeno mediúnico. A gente vai abordar e dar esse panorama aí hoje, ok? Então, aí, a mediunidade, que o médium seria um intermediário, né? Capaz de trazer informações desde o outro plano, né, da vida, desse outro plano, né, do mundo espiritual, de pessoas, né? A gente vai ver parte para se assumir a mediunidade como uma possibilidade, precisa se crer na dualidade, que a mente é separado, é uma substância diferente do corpo, né, e que essa mente pode persistir com a morte do corpo físico e de alguma maneira se comunicar. E os médios, né, aquelas pessoas que teriam o dom, essa habilidade da mediunidade, elas seriam capazes de sentir, perceber, né, as influências dessas outras mentes já que não estão no corpo físico e veicular, transmitir a informação para outros seres ou realizar curas de alguma forma sob influência desses seres já fora do corpo físico, né? Então aí tem o Chico Xavier psicografando, os médios passistas impondo as mãos. Então a consciência, como eu falei, né, esse paradigma, né, que existe, né, é um dos problemas até da filosofia, né, o problema da consciência, um dos desafios da ciência, em que a gente está bastante longe ainda de decifrar o cérebro, né, como o cérebro geraria, a coisa é unilateral, né, apenas o cérebro que gera a mente, é um resultado dos processos neuronais, ou de alguma forma a mente poderia existir de forma independente e utilizar o cérebro como instrumento para se expressar, para modificar os comportamentos. Então, isso é ainda uma questão em aberto, né? O dualismo, também chamado dualismo cartesiano, né, propõe que a mente imaterial e o corpo material, embora sejam substâncias fundamentalmente distintas, elas interagem de forma causal, né? E essa visão argumenta que a ligação é a ligação da mente com o cérebro que permite o pensamento, né? Já o monismo, né, é uma tese mais materialista, argumenta que a solução para o problema mente-cérebro é que os fenômenos mentais são causados por processos biológicos no cérebro, apenas nessa direção. A matéria gera a mente, né? Não é bilateral. A consciência é tida como um epifenômeno do cérebro, um elemento acessório sem capacidade de determinar o comportamento humano. A consciência, segundo essa visão, a consciência é causada pelo cérebro, mas ela mesma não causa mudanças no cérebro. Cada estado consciente é determinado por um estado cerebral simultâneo. Aí tem o Searle, esse professor aí da área de filosofia que defende essa tese. E também a visão cognitivista, né, a neurociência cognitivo-comportamental, que é predominante no meio científico, ela tem algumas contribuições, já algumas descobertas sobre a questão da consciência. E muito voltado para a parte da atenção, que a consciência seria um estado de alerta, né? Por exemplo, a gente está em coma, né? Teve um trauma craniano e está em coma, então a gente não está nesse estado alerta, ou a gente está sob o efeito de anestesia geral, a gente não está no estado alerta, ou até o sono. O estado alerta é ligado à capacidade de responder a certos estímulos externos. E a experiência subjetiva humana, ela requer justamente atenção, né? No momento que a gente acorda, a gente começa a prestar atenção em tudo. Seja com foco, bem como essa coisa aqui, uma luz que é jogada sobre alguma parte. E, né, seja interno ou externo, nossos pensamentos internos ou algo no exterior, mas é um fluxo contínuo de pensamentos, né, que envolvem a atenção. A atenção liga nossas sensações às nossas ações para alcançar determinado propósito, né? Atenção, isso é relacionado com fenômenos neuronais, né? É visto, por exemplo, não vou entrar muito no mérito, mas um estímulo que toma nossa atenção ativa muito mais áreas cerebrais. Por exemplo, um estímulo visual, que
a gente está no nosso campo visual, mas a gente não está prestando atenção nele. Ele está só estimulando a área da percepção visual, lá no lobo occipital. Mas se a gente está prestando atenção naquilo, já vai ativar sincronizadamente nosso lobo temporal, nossas memórias, nosso lobo pré-frontal, para a gente ter alguma estratégia em relação àquele objeto. Então, a atenção, e o que a atenção faz, ela melhora a capacidade de identificar certo estímulo através do aumento da taxa de disparo dos neurônios que estão detectando o estímulo e reduzindo o ruído de fundo não relacionado naquela população neuronal. Então, joga o foco. E justamente são algumas teorias que existem, eu não vou entrar, me aprofundar nisso, mas uma das principais é bem isso, como aqui a gente vê aqui o palco, né, a consciência como um palco, né, que é a teoria do espaço global, que justamente haveria ali um foco, né, vale todo o nosso, coisas que ficam no subconsciente, nossas memórias, o aprendizado que a gente já teve, aí a gente teria um narrador interno e ali esse foco, né, esse espaço global, como se fosse uma área de trabalho ali, e que aí vai tendo os inputs sensoriais e aquilo tem uma saída, né, nossos comportamentos, nossa linguagem. Então essa é uma teoria que integra, assim, proposta por Bars na década de 80 e que é muito aceita, mas não explica tudo, mas traz algumas contribuições, com certeza não explica tudo. Tem outras teorias também, do Damasio, que valoriza muito a parte somática, as sensações viscerais, até como fonte também dessa consciência, mas não vou entrar em mérito, depois a gente vai traçar algumas conclusões sobre essas visões de uma forma geral. E temos também, né, o ser humano e até algumas outras espécies animais, eles têm a autoconsciência, né, que é a capacidade de refletir sobre os próprios pensamentos e sentimentos. Né? Nós nos reconhecemos, né, como um ser à parte, assim, tendo nossos próprios, nosso meio interno, meio interior, nossos pensamentos. Isso, evolutivamente, é considerado que foi uma evolução da teoria da mente, né, que nosso cérebro, existe a cognição social, né, nós somos seres muito sociais, né, também outras espécies também, golfinhos, se a gente pensar, alguns primatas, e é uma vantagem a gente saber o que o outro está pensando, né? Para a gente se antecipar, até se a gente pensar na sobrevivência, né? Os seres sempre têm que garantir sua sobrevivência, então ele tem que se antecipar para ter suas estratégias, né? De ataque ou de defesa. E aí isso vai evoluindo, existe a teoria da mente terciária, né? Você saber o que o outro está pensando do que você pensa, e isso foi evoluindo tanto, né, segundo essa corrente, que isso gerou a autoconsciência, né? Isso gerou a autoconsciência, né? E em termos de neuroimagem funcional, que é esse método que hoje já se tem, já se vê que e até isso começou na década de 90, até com contribuições do Francis Crick, né, que é aquele cientista que foi um dos, junto com Watson Crick, né, desvendou a molécula de DNA e tal, e também tinha bastante interesse no estudo da consciência, né, se colocou como desafio contribuir nesse campo, e ele viu, né, que tinha, mais na área dele, foi mais com o estudo de eletroencefalograma, e ele viu que tinha a autoconsciência, a autorreflexão, havia uma sincronização entre certas regiões do cérebro, aí no lobo parietal, no temporal, frontal, precisava ter essa sincronização entre essas regiões, né? E há uma estreita sobreposição desse padrão de atividade nessas regiões com o circuito neural envolvido na cognição social, realmente. Então, reforçando aquela tese anterior, né, de que tem relação com a cognição social. É como se fosse um tipo especial de cognição social, a autoconsciência, né? E curioso que, né, não vou entrar muito no mérito, mas as experiências espirituais, né, elas têm todas umas teorias que argumentam que a religião tem um papel importante na transformação do self, né, da pessoa, né, um self ideal, né, baseado nas memórias,
o papel da cultura, algo que a pessoa quer se tornar, quer se transformar, e, de alguma forma, diminuindo um self anterior, que precisa ser modificado, e chegando mais próximo de um self ideal, e isso, aparentemente, também ativa áreas de cognição social, né? Quando a pessoa está realizando essas atividades, por exemplo, aqui a prece interna, mostrando aqui que áreas são recrutadas de cognição social, talvez a comunicação com Deus, né, com espíritos, né, e tem essa parte da cognição social. E a neurociência cognitivista, ela considera que compreender a base da consciência humana permanece um desafio, né, apesar de algumas contribuições, ela reconhece, né, que ela ainda é incapaz de explicar, né, e apenas começa-se a aprender como abordar a questão, por exemplo, a relação com a atenção e com a atenção social. Não está claro por que certos padrões de atividade cerebral dão origem à experiência subjetiva. Há uma lacuna de explicação, chamada em inglês explanatory gap, né? E há diversas teorias, mas sem consenso. E nessa lacuna, né, há as teorias pós-materialistas, né? Tem um expoente, David Bohm, que foi um físico, aqui um outro autor, Olivier Brabant, em 2016, que fez essas proposições da teoria pós-materialista, aqui baseado também um pouco nos trabalhos de Friedrich Myers, do século XIX, e o David Bohm era um expoente da física quântica também. Então, mostrando, né, já tem algumas até evidências, né, de que existe existiria um outro mundo, né, uma realidade latente, né, quântica, nos domínios da quântica, né, e que haveria um self subliminar e um self supraliminar, né, o self, né, nosso eu, e que um estaria nessa realidade expressa, o mundo clássico e o mundo quântico, né, e que haveria um limiar ali, né, e que os médiums, será que a gente poderia, né, especular que os médiums conseguiriam fazer, né, atuar, né, estar ao mesmo tempo nos dois mundos e conseguir se comunicar? Acho que aqui o que os autores propõem é que todos nós estamos, né, nas duas dimensões, mas umas pessoas teriam uma maior porosidade, né, de certa forma, entre esses dois planos aí, né? Então, eles pensar, né, até todos os nossos processos, nosso componente espiritual, nosso componente físico, como há uma troca constante também, né? Até pensando nos nossos hormônios, né, como nossa mente influencia nosso comportamento, nossa mente. Isso se retroalimentado, né? O nosso físico volta a realimentar a nossa mente, né? A gente trabalha aquilo. E o médium, a mente, consciência, a alma humana, a alma de um indivíduo pode sobreviver à morte do corpo físico? Se sim, poderia de alguma forma se comunicar com os vivos, né? Aí, muitos pesquisadores no passado, grandes expoentes aí, como eu falei, o Myers, William James, que tem uma obra, ele se debruçava sobre o estudo das experiências espirituais, religiosas. Charles Richer, um fisiologista francês, ganhador de prêmio Nobel de medicina. William Crookes, um físico. E eles todos se debruçaram sobre o estudo da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, né, sobre essa possibilidade, e viram fenômenos de materialização, até de médios. Tem essa sociedade que foi constituída ali no século XIX e persiste até hoje na Inglaterra, com alguns braços nos Estados Unidos também. E eles deixaram contribuições até por início, para os pródromos ali da psicologia, da psiquiatria, foi muito importante, mas depois sofreu todo um revés esse estudo, né? E só bem mais tarde que foi, né, reaceso o interesse por estudo desses fenômenos. Por exemplo, já na década de final do século XX, aí, né, o Pim Van Lommel, com estudo das experiências de quase morte, né, que mostravam que, né, com dados, né, bem, até acompanhamento por 8 anos de paciência, com dados bastante robustos, de que em momentos que a pessoa estava ali sem atividade elétrica cardíaca, ela poderia
depois voltar, né, de alguma forma, passar aquele momento ali de parada cardíaca e voltar e ela perceber coisas objetivas ali do ambiente que ela não poderia, até às vezes até sem atividade elétrica cerebral, e ela descreve com precisão coisas do ambiente, dados que ela não poderia ter acesso de outra forma, né? Realmente fazendo as pessoas se questionarem. Até hoje é uma das experiências que desperta muito interesse, de que realmente a consciência pode acontecer de forma externa ao corpo, né? E persistir, a pessoa ter lembrança disso, mesmo o cérebro não estando funcionando, né? Não ter fluxo sanguíneo no cérebro, praticamente não ter. Claro, existem críticas, existem outras hipóteses, mas não é só esse autor, hoje já existem meta-análises sobre a experiência de quase morte, e é um fenômeno que realmente existe. E já, como eu falei, que teve um revés inicialmente na psicologia, na psiquiatria, a questão da mediunidade, mas já ali na década de 50, 60, veio forte a psicologia transpessoal, um ramo da psicologia que valoriza muito a dimensão espiritual do ser humano, a espiritualidade, as experiências espirituais. Esse aqui, Charles Start, um dos seus expoentes, aí tem outros importantes, Maslow também, e que estudavam os estados de consciência, né, estados alterados de consciência, né, das experiências transcendentes, e investiga as percepções extrasensoriais, né? E a espiritualidade seria a busca pessoal para entender questões profundas sobre a vida, seu sentido, a relação com o sagrado. Busca essa que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas, né? Então, né, não necessariamente a religião, mas esse contato com o sagrado, né? E a mediunidade muitas vezes se encaixa, né, entre as experiências espirituais, né? E que a pessoa estaria ali, né, quando ela recebe as informações, ela estaria num estado alterado de consciência, com uma alteração qualitativa no padrão de funcionamento mental, né? Ela se vê como uma outra pessoa, se vê de fora, e o espírito utilizando o seu corpo para se expressar, né? Toda uma diferença, uma mudança qualitativa, né? Aqui um modelo proposto pelo Tarty, né, em que mais em algumas pesquisas que são feitas em que alguém encarnado, isso aqui é uma pessoa encarnada que está consultando um médium a respeito de informações sobre uma terceira pessoa que já faleceu, um morto aqui, e de alguma forma, através até de uma comunicação telepática, o médium se comunicaria com a alma, né, dessa pessoa que já faleceu, já que não tem a comunicação comum, ela pode acontecer de alguma forma telepática, né? Existem diretrizes, vou passar aqui rapidamente, mas para a gente pesquisar, né, já tem sido pesquisado há algum tempo, mas principalmente evitar preconceito, buscar teorias, né, que embasem o estudo dessas experiências, revisar a literatura, evitar patologizar o diferente, até para evitar estigmatizar, tratamentos desnecessários, que a gente vai ver que a cultura tem papel, desenvolver instrumentos adequados para avaliar as crenças e experiências, cuidado na escolha dos termos, justamente para evitar essa patologização. Aí, sempre considerar o papel da cultura, né? A gente vai detalhar um pouco mais isso. A postura do pesquisador deve ser neutra, mais empática, né? Aberto ao desconhecido, né? Mas imparcial, né? Rigorosa, com métodos rigorosos, mas, né? Se você tiver uma incredulidade ferrenha, você pode até prejudicar, né, o indivíduo que está tendo aquela experiência, desestimular de alguma forma. Então, mais cuidado contra, como toda ciência, né, cuidado contra o estabelecimento de nexos causais, realizar estudos longitudinais, levar em consideração a complexidade das relações entre experiências anômalas e psicopatologia, tentar avaliar sempre a confiabilidade, consistência externa, quer dizer, avaliar por formas diferentes uma mesma informação obtida, ter uma diversidade e criatividade na escolha dos métodos. E a antropologia, acho importante falar um pouco dessa parte, porque
os antropólogos, eles analisam as práticas culturais de certos grupos e comparam com práticas de outras sociedades, sem julgar nenhuma delas como sendo superior ou inferior à outra. É claro que sempre que a gente analisa uma cultura, a gente vai ver aquilo sob a perspectiva da nossa, né? Mas é importante não ter esse julgamento. Por exemplo, a gente pode estudar outras religiões. O pesquisador, muitas vezes, tem sua religião, mas você pode estudar pessoas de outras religiões, sempre avaliando, procurando descobrir o significado daquelas práticas para as próprias pessoas, né? E comparar, né, com outras sociedades, não julgando como positivo ou negativo, mas essa atitude, né, de neutralidade e essa atitude empática é muito importante, né, que a gente tem que aprender um pouco com os antropólogos aí. E a psicologia transcultural, ela estuda diferenças e semelhanças no funcionamento psicológico e social em diversas culturas e grupos étnicos, buscando os princípios universais que se aplicariam em todas as culturas. Então, a gente estuda experiências diferentes, contextos diferentes, mas vê o que tem de comum. E a gente vê, realmente, é que a gente, muitas vezes, tem muito mais coisa em comum do que diferença, né? E aplica esforços para produzir conhecimento sobre o fenômeno, definindo até que pontos são universais, até que pontos são específicos de tal cultura. E uma das coisas que foi vista é que essas experiências espirituais, elas têm relação com dissociação, né? Que seriam sensações e comportamentos que parecem ocorrer de forma separada do fluxo principal da consciência. A dissociação, ela poderia variar em um contínuo, do normal ao patológico, desde episódios normativos, que se diz, quer dizer, são normais, dependendo do contexto, como a gente está com a absorção, né, a atenção absorvida em alguma coisa, um devaneio, até episódios prolongados e frequentes, né, no outro extremo, que interferem no funcionamento psíquico, alterações de identidade, a gente vê as múltiplas personalidades, seria um outro extremo, né, e que há todo um caminho entre esses dois pontos, né. E também é considerado que a dissociação, muitas vezes, principalmente a patológica, ela pode aparecer como um mecanismo de defesa, né? Uma forma da pessoa se distanciar de uma coisa, né, traumática, né, num evento, um trauma psicológico forte. Só que no momento ali é até útil, né, naquele momento inicial, agudo ali, só que quando aquilo fica persistente, né, aparece de forma indesejada, né, por qualquer trivialidade do dia a dia, isso passa a ser patológico, né? Mas geralmente tem 3 componentes a dissociação: a absorção, despersonalização e amnésia. A amnésia é já mais patológica mesmo. Esses 2 primeiros muitas vezes são normativos, assim, principalmente a absorção. Mas a mediunidade é considerada, tem o código de doenças, né, o CID, tem lá o código F44.3, que é transtornos de possessão, né, mas em que a pessoa tem prejuízo para sua vida por se sentir possuída por espíritos, né, mas existem ressalvas, né, em que quando aquilo acontece de forma controlada, dentro de um contexto religioso, cultural, né, aquilo não é doença, já alertando os psiquiatras, psicólogos, né, que tomar cuidado para evitar a estigmatização, tratamentos psiquiátricos desnecessários. Então, né, a ciência já avançou nesse sentido, mostrando a importância da cultura, né? Aí, por exemplo, a gente vê possessão espiritual no contexto do islamismo, né, que já é visto que tem uns mais patológicos ou não, são colocados alguns critérios para diferenciar. Aqui, por exemplo, no contexto das religiões de matriz africana no Brasil, né, esse outro estudo. A gente estudou o espiritismo aqui para ilustrar uma reunião, está lá o Divaldo, uma reunião de desobsessão. A gente vai falar um pouquinho do que a gente encontrou. E aqui essa autora, ela é dessa área de neurociência cultural e ela propõe isso, né? Advoga, argumenta quanto à necessidade de um enfoque biocultural para a consciência dissociativa, né? Dessa sensibilidade cultural. A Seligman, ela está nos Estados Unidos. E então a gente estava falando, né, da dissociação e eu falei que a absorção era um dos componentes da absorção e é visto até um traço de personalidade, né, que
que esse autor, o Telegen, ele montou esse questionário lá na década de 70, desenvolveu esse questionário, e ele vê um traço de personalidade, de algumas características que a gente vai ver, que a pessoa parece que tem uma sensibilidade maior, né? E uma vividez, né, das experiências, das percepções, né? E ela tem uma abertura à experiência, ela não é tão instrumental, aquelas pessoas que agem né, focadas no objetivo, não, elas parecem que tendem a mergulhar, né, elas estão com a atenção, né, absorvida, elas tendem a mergulhar. E essas pessoas, foi visto que elas têm mais experiências espirituais, né? A gente vai ver diversas experiências espirituais que tem as pessoas que apresentam têm mais esse traço de personalidade. Então, captura uma tendência geral para ter experiências espirituais. Aqui uma revisão recente, Lifshitz, e participantes com pontuação alta na escala de absorção de Telegen, elas relatam experiências vívidas de ouvir a voz de Deus durante a oração, experiências místicas intensas em resposta a psicodélicos ou estimulação cerebral placebo, forte sentimento de presença e transcendência quando confrontados com a beleza natural, realidade virtual ou música. Então, os autores sugerem que a absorção captura, né, uma mentalidade experiencial que intensifica a vivência sensorial interna e externa. Então, quando a gente está pesquisando e a gente quer ver as características psicológicas, né, dos médiuns, isso é um caminho importante a gente pesquisar, investigar. Outras experiências espirituais, além da mediunidade, em que já foi mostrada essa correlação positiva, né? A profundidade de meditação, a profundidade de transe hipnótico, as próprias experiências de quase morte, experiência fora do corpo, aqui uma prática do yoga, efeito placebo. Então, aqui, e aí, eu mostrei lá alguns pesquisadores do passado, né, e esses aqui são alguns pesquisadores importantes do presente aí nessa área. Edson Cardenha, que está lá na Suécia, Alexandre Moreira, isso aqui, vamos dizer, prata da casa, né, alguns importantes aí, o Carlos Quete foi meu orientador, Everton Maraldi está lá em São Paulo, e com as suas obras aí importantes, o Everton acho que participa da Associação Parapsicológica, contribui nesse campo também, Alexandre nem se fala, tem contribuições muito importantes, principalmente para orientação de trabalhos, toda uma linha de pesquisa avaliando a saúde mental dessas pessoas, né? Então, o que dizem as evidências disponíveis quanto à possibilidade de entes já falecidos se comunicarem com os vivos? Há meta-análises recentes sobre o assunto, protocolos controlados para testar a veracidade de informações obtidas por via mediúnica. Aqui, só vou mostrar aqui uma meta-análise feita pelo um dos autores aqui, o Patrício Tresoldi, um italiano, se eu não me engano, está acho que é Padova, a cidade dele, e ele pesquisa bastante, não só essa parte de mediunidade, quanto das percepções extrasensoriais, visão remota, outras coisas, e ele, usando métodos bem robustos, estatísticos, ele viu que sim, né, que a meta-análise chegou à conclusão que sim, né, apoia a hipótese, a possibilidade, né, dos médiuns obterem, assim, de forma cega, né, informações objetivas, né, verificáveis, né, que sugerem que eles têm essa capacidade de obter informações objetivas, sugerindo a existência realmente do fenômeno mediúnico, que os médiuns, descartando protocolos que descartam a possibilidade de fraude, assim, né, pesca de informações, e eles mostram que sim. É claro que há toda uma variação, alguns protocolos não acham essa diferença, bastante também não acham. Por exemplo, até um estudo publicado esse ano pelo grupo coordenado pelo Alexandre, viu que os médicos que eles estudaram, verificou-se que não, eles não estatisticamente não demonstrou essa capacidade. É uma questão ainda em aberto. Os autores aqui argumentam para a necessidade de equilibrar a validade ecológica e condição controlada, né? de fornecer um ambiente de pesquisa que favoreça um bom desempenho dos médios, né? Para, assim, não, claro, mantendo toda a imparcialidade, todo o controle, mas para ele fazer o que está acostumado a fazer para maximizar, né, assim, os resultados, e não
permitir que aquele contexto da pesquisa atrapalhe de alguma forma. Então, protocolos cegos para avaliação da veracidade apontam que sim, a comunicação mediúnica é possível, embora muitos estudos também falem em demonstrar isso, a importância de equilibrar esses aspectos. É importante a atitude de investigador, ou seja, neutralidade, mas também de abertura ao desconhecido. A atitude de descrença ferrenha da parte do investigador poderia afetar negativamente as habilidades dos participantes. A comunicação entre a mente não local e o médium encarnado apenas poderia ocorrer, como eu mostrei naquele esqueminha do TART, através de uma espécie de telepatia, né? Alguma percepção extrasensorial. Portanto, os pesquisadores do campo da mediunidade também devem estar bem informados quanto às evidências produzidas nos experimentos avaliando as percepções extrasensoriais, as habilidades psi, né? Telepatia, visão remota, todas essas. Por várias décadas de pesquisa, as meta-análises recentes apontam para a existência das habilidades psi, com estudos publicados em revistas, né, tradicionais da área de psicologia. Por exemplo, aí o Cardenho publicou recentemente, em 2018, uma análise, meta-análise, e que mostrou que sim, que a evidência proporciona apoio, né, cumulativo para a realidade do fenômeno psi, que não pode ser prontamente explicado ou descartado pela qualidade dos estudos, por fraude, até aponta que muitos estudos com qualidade metodológica bastante boa, viés de publicação, incompetência analítica ou outras frequentes críticas, né? Então, persiste. Essa é uma outra linha de estudos também, aqui a imposição de mãos com componente espiritual, nesse trabalho recente publicado pelo grupo do Giancarlo, mostrando que a imposição de mãos com componente espiritual, né, a gente pensar, foi no contexto do espiritismo, os médiuns passistas, eles levaram a melhora dos sintomas de osteoartrite de joelho, a funcionalidade dos pacientes, a dor foi menor nos pacientes que receberam o passe espírita do que um grupo controle que realizava a imposição de mãos, mas sem um componente espiritual. Era só um treinamento mais secular ali com intenção de curar o paciente também, mas sem esse componente espiritual, e o que tinha componente espiritual foi melhor. Né? Então, bem interessante. Uma outra linha que aponta para a veracidade, né, desses assuntos, dessa influência. Alguns tipos de estudos abordam a temática da mediunidade não para provar sua existência, mas orientados para o processo, né, em questão. Assumem a existência do fenômeno e buscam entender sua natureza. Nessa linha se encaixam, por exemplo, as investigações dos correlatos fisiológicos e possíveis mecanismos biológicos subjacentes a essas experiências. Então, aqui é importante, né, a gente, é a linha que eu tenho trabalhado, e eu sou um endocrinologista, né, então essa parte dos hormônios, do comportamento, então ao longo desses anos aí que a gente tem trabalhado, pelo menos uns 6 anos, aí, 5, 6 anos, a gente precisa lançar mão de todas essas ferramentas aí, e buscou lançar mão de todas as ferramentas para ter um panorama e tentar ir aprofundando no conhecimento, né, e compreender a natureza do fenômeno, né, então desde as características psicológicas dos sujeitos, dos indivíduos, usando as ferramentas antropológicas. Muito importante realizar essas pesquisas de forma ética, né, respeitando os participantes, o sigilo, né, sua dignidade, sua segurança. Também avaliando o sistema nervoso autônomo, que regula as sensações viscerais, né, então as respostas viscerais, resposta ao estresse, excitação, o papel dos hormônios, estudos de neuroimagem, eletroencefalograma, né, e porque os hormônios estão ali, né, relacionados com tudo isso, né, ligado ao córtex cerebral, hipotálamo, né, refletindo diretamente na produção dos hormônios, né, relação com o sistema nervoso autônomo, todas essas formas de resposta do corpo, né, então, se a gente está pensando que é um fenômeno da mente, mas que vai ter expressão no cérebro, então a gente tem que estudar qual é essa expressão também, né, a nível do eletroencefalograma, tem a neuroimagem funcional, né, não estudei essa parte de neuroimagem funcional, tem alguns poucos grupos que já estudaram,
o Júlio Pérez e sua equipe, a Alessandra Maineri, já tem algumas contribuições iniciais sobre isso, acho que tem muito para se entender ainda, mas bem interessantes os resultados já obtidos. Mas aí, focando nas glândulas, na pineal, que está aqui na parte posterior do cérebro, na hipófise, vou mostrar algumas coisas rapidamente, né? Vou passar rapidamente alguns dados que a gente obteve. Inicialmente, a curiosidade sobre a melatonina, que é o principal hormônio da pineal, veio o fato da observação de que alguns estudos mostravam que a meditação, que é um tipo de experiência espiritual, havia elevação da melatonina comparado a estudos de controle. Então, na linha que a gente foi pesquisando, né, a gente viu, né, que muitas vezes os médiuns têm sensações e experiências que são consideradas por alguns psiquiatras como alucinações, porque eles são experiências sem fonte material, né, eles estão ouvindo o que os outros não estão ouvindo, estão vendo o que os outros não estão vendo, então muitas vezes isso é levado, importante diferenciar do transtorno psicótico, a mesma coisa da dissociação não patológica. Então, a gente saber se existem as mesmas implicações fisiológicas, né? Acho que não vou entrar tanto em detalhe, mas só mostrar que a dissociação patológica, geralmente os indivíduos têm sinais de estresse crônico, com aumento de frequência basal, com padrão de reatividade ao estresse alterado, pode ter alteração, aumento de volume da glândula hipófise na fase aguda, né? Aqui, a própria resposta ao estresse, a normal é essa, durante é exposto ao estresse, que é essa barra cinza, e tem uma elevação ali, tanto da frequência cardíaca, quanto aqui é o cortisol, né? Não, aqui é o estado de ansiedade, aqui é a frequência cardíaca, aqui é o cortisol. Então tem uma elevação, mas logo tem uma regulação daquela emoção e os níveis baixos de ansiedade, nível de frequência cardíaca baixo, cortisol tem uma subida inicial, mas depois baixa rapidamente, em questão de poucos minutos. E a gente já vai ver que, por exemplo, na dissociação patológica, não. Aqui a pessoa está sendo exposta a um filme que tem um forte conteúdo emocional e persiste. Aqui tem um parâmetro que reflete a atividade simpática, tipo o nível de suor da pele, e permanece alto durante todo aquele fenômeno estressor. E já o normal, não, a pessoa que não tem a dissociação patológica, ela rapidamente, ela se eleva um pouco, esse simpático, mas logo baixa, né? Então tem essa diferenciação, porque ele tem um padrão de estresse crônico, né? Isso se reflete no corpo, no sistema simpático. Aqui nos transtornos psicóticos também, na fase aguda, pode ter alteração do cortisol, aumento da glândula hipófise. Tem, como a esquizofrenia, né, que é o transtorno psicótico, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem diminuição de várias áreas cerebrais, inclusive da glândula pineal, tem uma redução da pineal e redução da secreção de melatonina, com consequentes transtornos do sono. E aqui, por exemplo, o volume da glândula pineal nas pessoas com esquizofrenia, comparado com o controle, ele é menor. E a gente viu que não. As evidências que a gente obteve, né, na pesquisa sugerem que a mediunidade não é doença. Por quê? Porque a gente avaliou vários parâmetros das glândulas neuroendócrinas, da reatividade ao estresse, produtos químicos da glândula pineal, e a gente viu, comparado com indivíduos controle, né, não médiums, mais saudáveis, eles tinham níveis semelhantes, né, um volume de glândula pineal semelhante, níveis basais dos hormônios hipofisários semelhantes, aqui da hipófise também, níveis basais de melatonina normais, um padrão de regulação de emoção normal, regulação autonômica cardíaca normal. São médios experientes, né, integrados, que a gente estudou o contexto do espiritismo, integrados, né, com mais de 10 anos de prática mediúnica, de sua maioria, e não tem esse padrão de estresse crônico, né, que foi visto nesses transtornos psiquiátricos, né. E a gente vê algumas coisas sobre a melatonina, né, que ela não parece aumentar de forma diferenciada em resposta ao transe mediúnico. Então, se a pineal tem um papel na experiência, como Descartes afirmava que a pineal é a sede da alma, André Luiz afirmava, a gente ainda não conhece bem como isso acontece, né? Não parece ser pela melatonina, mas tem outras substâncias, né, que a pineal pode produzir. Aqui, só uma expressão gráfica disso, a semelhança, né, do grupo controle, quanto a pineal, quanto a hipófise também, uma semelhança. Aqui a hipófise, aqui atrás a pineal, né?
Aqui, quanto aos níveis de hormônio, níveis basais de hormônios hipofisários, TSH, cortisol, prolactina, sem diferença entre os grupos. Aqui também níveis basais no plasma de melatonina, sem diferença entre os grupos. Aqui também a sulfatoximelatonina em repouso, né, numa noite de repouso, também sem diferença entre os grupos, sem diferença significativa. Sulfatoximelatonina é um metabólito urinário que reflete também a produção de melatonina. Aqui, para avaliar o padrão de regulação de emoção, a gente fez um protocolo que os médios faziam outras atividades, controle, tarefas de controle, um teste de estresse psicológico e uma tarefa de leitura, uma estressora e a outra não estressora. Né? Aqui, a realização da tarefa estressora, com a ajuda de algumas outras pesquisadoras, era um comitê para que a pessoa achava que estava sendo avaliada, filmada, e aí desencadeia de forma controlada o estresse, também alguns cálculos matemáticos que as pessoas tinham que fazer. E mostrou, aqui já em outro estudo, mas foi mostrado que tem uma regulação autonômica cardíaca normal, as médias. Aqui as médias, durante a incorporação, elas tinham um aumento, uma excitação, um aumento do simpático e uma diminuição do parasimpático, diferente dos controles. Os controles, eles estavam com o simpático, sempre com parasimpático, né? Mas que é o relaxamento, o simpático é a excitação. E mais importante que no final os dois grupos já estavam semelhantes. A diferença foi só no momento da incorporação. Então, mostrando justamente que eles conseguiam regular bem essa excitação, não prejudicava eles. Foi mostrado também justamente naquele protocolo lá. Isso, aqui comparando o teste estressor em vermelho, subia até mais o estresse, mas diferente daquele slide que eu mostrei, da dissociação patológica, das pessoas vendo um vídeo, tá com a ansiedade constantemente alta, não, eles tinham um padrão normal, subia um pouco, mas logo poucos minutos depois voltava ao normal. Aqui atividade de leitura, que é um relaxamento, e a mediunidade ficou intermediária ali, o nível de ansiedade, aqui a frequência cardíaca também, mas logo voltando, mostrando boa regulação de emoção. Então, no basal também sem diferença, na frequência cardíaca, relaxavam durante a leitura, as médias, né, até mais do que o grupo controle. E não houve um aumento diferenciado da melatonina em resposta ao transe, como eu mostrei, né, aqui tanto no plasma como na urina também. Na urina também não houve diferença na sulfatoximelatonina desse produto relacionado à pineal, a melatonina, né, nessas três experiências, nessas três tarefas, né? E eventuais outras substâncias, né, que a gente sabe ali, o hipotálamo, né, tá ligado, é um dos coordenadores principais do sistema simpático, parasimpático, um estimulador, outro inibitório. Pode ser que o epitálamo, que é onde está a pineal, também tem esses dois braços, que a gente conhece, por enquanto, só o braço mais inibitório, que é a melatonina, mas ainda não conhece bem, seriam outras substâncias, né, excitatórias, né, porque aqui a via de produção que acontece lá na pineal da melatonina, partindo do aminoácido triptofano, e só que existem outras enzimas que atuam nessas substâncias, né, que podem gerar substâncias com efeito alucinógeno endógeno, como o DMT, bufotenina, só que são valores mínimos, são degradados muito rápido, teriam um efeito local no sistema nervoso central, circulam muito pouco na periferia. Então, até a gente tentou uma dosagem urinária dessas substâncias, mas não vimos. Bastante custo, bastante oneroso esse tipo de pesquisa, então a gente foi só um protocolo um protocolo piloto. A gente não viu uma diferença significativa nos médios a nível periférico, mas a gente acha mais produtivo. Até é importante continuar a pesquisar essa substância, mas com o método, talvez, de medicina nuclear, vendo a ligação de receptores a nível cerebral dessas substâncias, a nível periférico, a gente acha pouco produtivo. Então, os achados já terminando, os achados neuroendocrinológicos e reatividade ao estresse nas médias contrastam claramente com os relatos de achados em indivíduos com transtornos psicóticos e dissociativos, os quais, via de regra, apresentam anormalidades em praticamente todos os parâmetros que foram descritos. Isso ressalta a importância de refinar o diagnóstico diferencial entre formas não patológicas de possessão espiritual
versus transtornos psicóticos e dissociativos. Dado que as evidências demonstram cada vez mais que médiums culturalmente bem integrados frequentemente são mental e fisicamente saudáveis. A correta diferenciação entre esses quadros poderia evitar estigmatização e tratamentos desnecessários. Os resultados encontrados sugerem que as médiums têm produção de melatonina normal, mas que um aumento na produção deste hormônio da glândula pineal não parece ser uma característica distintiva da experiência mediúnica. A conjeturada relação da glândula pineal com as experiências espirituais, se existir, deve se fazer em outras bases ainda inexploradas, que não através da produção de melatonina. Então, concluindo, pesquisas em mediunidade geral, até baseado nesses trabalhos recentes que os autores apontam, é importante adotar medidas que aumentem a credibilidade dos resultados das pesquisas, e diminuam a possibilidade de acusação contra a adoção de práticas de pesquisas questionáveis, por exemplo, registro prévio dos objetivos, hipóteses e metodologia dos protocolos em plataformas abertas. Tem umas plataformas abertas específicas para estudos na área de parapsicologia, como essa que eu apontei aqui. Fazer os cálculos de tamanho amostral, é importante. Como outras áreas da ciência, requer um programa prospectivo de estudos a serem desenvolvidos e requer financiamento também. Então, é importante ter fontes de financiamento dessas pesquisas. É desejável a integração das pesquisas em mediunidade dentro do campo mais amplo do estudo sobre consciência. Seria muito bom cada vez mais integrar os estudos de mediunidade nesse campo, que é bem ativo. Adotar metodologia cuidadosa, informada e diversificada é necessário neste campo de pesquisa que enfrenta muitos obstáculos, não somente pelo caráter subjetivo das experiências estudadas, como pela postura de negação a priori que encontra em boa parte da comunidade científica. Então, aqui tem um manifesto por uma ciência pós-materialista, aqui capitaneado pelo Beauregard, mas tem muitos outros que propuseram esse protocolo, esse manifesto, justamente evitando o dogmatismo da ciência. Estão lá entre os autores também o Charles Start, está lá o Rupert Sheldrake, que eu acho que vai participar desse congresso, né? Alexander Moura Almeida. Então é muito interessante, está até online, quem quiser pode ir lá e assinar, é interessante. Contra o dogmatismo na ciência, né? Por uma mente mais aberta, por uso de métodos rigorosos, sim, mas para evitar o dogmatismo materialista e permitir, né, esses novos paradigmas aí, surgimento cada vez mais desses novos paradigmas. Para terminar muitos agradecimentos, também ao Décio Yandere Júnior, que está aqui na AME, vice-presidente da AME Internacional, agradeço pelo convite, doutora Sônia Dói, Giancarlo, meu coordenador, meu orientador na UFMS, Paulo Damas, Giancarlo Quetti, todos os participantes dos experimentos, toda essa equipe, né, que ajuda muito. E, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na Terra, recebermos a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Palavras do Chico Xavier aí, esse grande espírito que tanto nos orienta aí. A gente só tem a agradecer a brilhante apresentação. A gente vê que o Marco, ele não fala só por leitura, é um pesquisador ativo na área, as conclusões dele são importantes. E o que é mais também interessante a gente não se prende a conclusões precipitadas, a gente tem conclusões de momento que, se por enquanto não mostram um papel importante da pineal na mediunidade, nós temos alguns indícios que André Luiz realmente nos deu o caminho. A pineal é a glândula sempre ativa. A gente agradece, Marco, pelo brilhante trabalho. A gente, na verdade, não é um artigo só, mas é um contínuo de pesquisas, e o Marco, nesse ponto, faltou colocar a fotografia dele ali, junto com o Ian, com o Alexander, com o Everton Maraldi, que são pesquisadores de ponta da mediunidade no Brasil. A gente agradece ao Marco, a gente agradece a todos vocês, o nosso simpósio continua, e fiquem conosco,
vocês estão sendo agraciados com palestras de alto nível, conferências que nos trazem um conhecimento muito maior a respeito dessa interação da espiritualidade / espiritismo e ciência. Uma alegria grande estar com vocês. Marco, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Valeu, pessoal. Vamos continuar aí. Vamos às perguntas, né? Um abraço, pessoal. Muito obrigado.